Hoje a gente vai falar sobre lesões do LCA, compreendendo e tratando esse tipo de lesão. Uma lesão comum em vários esportes acontecem, é uma lesão que, infelizmente, quando ocorre é de uma recuperação longa, é um temor, assim, pelo que eu estava estudando e vendo, é um negócio que dá até aflição, dá medo ali. Se ter uma lesão dessa, você para um ano. Você para um tempo. Você para um tempo, né? Bom aí, né? É muito comum a gente ver dentro dos esportes, né, esse tipo de lesão, mas é muito mais comum a gente ver nos esportes amadores. A galera que joga um beach tênis aqui e tudo mais. Meu último paciente de LCA foi uma lesão durante um jogo de beach tênis. Ele travou a perna na areia e fez a rotação. Então, quando ele fez a rotação... Isso no salto, quando salta? Não, no chão mesmo. Parado? Ele foi fazer a rotação, provavelmente já estava mais propenso a isso, né? Musculatura mais fraca. Já estava um pouco mais propenso. E aí acabou fazendo esse tipo de lesão. E legal que o cirurgião pensou muito sobre a fisioterapia precoce. Então, com 2 dias de cirurgia, a gente já estava iniciando a fisioterapia. A gente fez um período de 3 meses de fisioterapia e com 2 sessões semanais. E agora o cara tá zerado. Mas dá um medo. Zerado. Esse tipo de coisa realmente dá medo. Mas também já é um cara um pouco mais velho, né? Já tem aí uma idade avançada bem parecida com a tua. Entendi, então, ele jogou o Alberto do Egito lá com o Tutankamon, com a Cleópatra. É isso daí, é isso aí mesmo. É o Alberto do Egito. Você ficou participando do Alberto do Egito, mano. Isso. Então eu já estava um pouco mais... Uma recuperação um pouco mais lenta, né? Uma cicatrização um pouco mais difícil. Mas foi um pós-operatório bem legal. E mudou-se muito a visão da fisioterapia, né? Associada a esse tipo de lesão pós-operatório. Antigamente acreditava-se que a fisioterapia era depois de 15 dias, tinha cirurgião que falava depois de 1 mês, e a gente defendia muito isso como uma abordagem precoce, cara, porque a mobilização precoce provou-se que a gente diminui as chances de fibrose intraarticular. Então a gente consegue uma mobilização melhor, consequentemente a gente mantém muito a ADM desse paciente, né, que é a amplitude de movimento. Então isso foi a mudança da chavinha da fisioterapia no pós-operatório. Maravilha, falaremos mais sobre isso aí. Isso aí foi só para dar um gostinho para vocês, uma prévia, já com um estudo de caso aqui de início. Mas vamos aqui aos principais tópicos que vamos abordar e fazer aquele alinhamento do que teremos nesse nosso episódio do podcast do Manguito sobre LCA. Então, falaremos sobre a anatomia do LCA, a biomecânica da lesão do LCA, o desenvolvimento dessa lesão, os esportes mais propensos, né? Vamos falar um pouco sobre o beach tennis, temos outros também que podem acometer esse tipo de lesão, abordagens de tratamento, como a gente já passou aqui já por alto, mas vamos mais a fundo sobre essas ideias que o Alan aqui comentou. A fisioterapia pós-cirurgia, né? Porque é um caso cirúrgico, então você tem que tratar essa pós-cirurgia, como recuperar esse atleta para voltar. As estratégias para prevenir, para evitar, né? Se você tiver com a musculatura, como ele falou, a questão do beach ali, de você estar com a musculatura um pouco mais fraca, as abordagens fitoterapêuticas e, né, no final teremos nossos resumos e principais dicas para o pessoal. Então, feitos os alinhamentos, nosso estudo de casa ali já dando um pitaquinho um pouquinho mais sobre você que joga beach, futebol e outros esportes. Cuidado com esse tipo de lesão. E se quer saber um pouquinho mais, você está no lugar certo. Aqui é o local para você saber sobre fisioterapia, prevenções de lesão. Certo, mestre? Com certeza. A gente vai trazer um pouquinho dessa visão, né? E também trazer os principais casos, aí, os últimos casos que a gente ouviu falar dentro do esporte. Então fiquem ligados que a gente tem bastante coisa interessante aí para trazer para vocês. É isso aí. Então, vamos embora, pessoal. Bem-vindos a mais um episódio do Manguito Rotador, episódio número 16. Estamos aqui firmes e fortes, o seu podcast de fisioterapia e saúde para atletas. Eu sou André Marinho e aqui ao meu lado, o sempre
amigo do Chico, o redator, o brilhante Alan Faleiros. É isso aí. Pô, o brilhante ele já usou, hein, cara? Ele já usou o brilhante. Chiquinho, ele tá repetindo os adjetivos, hein, Chicão? Ô, Chicão. Ah, rapaz. Mas é isso aí, galera. Tô bem animado aqui, um assunto bem interessante, um assunto que eu gosto bastante de tratar. E a gente vai, como sempre, né, de uma forma mais descontraída, trazendo informação para vocês. É isso aí. Animados, como sempre, para mais um episódio. E hoje vamos falar sobre a lesão do ligamento cruzado anterior, mais conhecida como lesão de LCA. Esta é uma das lesões mais temidas por atletas. A gente já comentou um pouquinho, deu uma pincelada aqui para vocês, pois pode causar grande impacto na performance esportiva, na qualidade de vida também desse indivíduo. Então, vamos entender como essa lesão se desenvolve, como prevenir, tratar, importante mais, e como a fisioterapia pode auxiliar nessa questão. É isso aí. Lembrando que a lesão do LCA é uma lesão bem comum, tá? Mas com abordagens específicas, né? E é possível prevenir de uma forma bem linear a sua prática esportiva, e a gente vai explorar todos esses aspectos e as condições para te ajudar a manter essa congruência entre o esporte e a lesão. Perfeito. E antes de começarmos, como sempre, lembrando a vocês de seguir o nosso podcast, o nosso canal lá no Instagram, @fisiovital.esportes, e também o nosso grande, brilhante Alan Faleiros. Se inscrevam, ativem as notificações. Aqui também o pessoal do YouTube. Deixem suas notificações, compartilhem, sigam a gente nas redes sociais. Também lá no Spotify. Não deixe de marcar a gente lá com as 5 estrelas. E manter sempre a interação, fazer perguntas pra gente, que nós gostamos de perguntas, certo? É isso aí. Não esqueça de deixar as perguntas de vocês aqui embaixo, no ao vivo ou no YouTube também, no Instagram ou no YouTube, para a gente poder trazer as nossas experiências e também tentar ajudá-los de uma forma bem dinâmica e bem clara, para que a gente possa ajudá-los e também fortalecer o nosso trabalho aqui. Certo? É isso aí. É isso aí, patrono. Sem mais delongas, vamos começar com a vinheta. Vamos começar, Clóvis. O vinheteiro, por favor. Vem rodando, vem rodando, vem rodando. Agora show. Mais um manguito rodador. Bora. Isso aí. Vinheta pra cima. Grande. É isso, meus queridos. Vamos começar aqui. Começar pelo básico bem feito, sempre importante demais. Então, o ligamento cruzado anterior, né, que a gente vai tratar aqui como o LCA, que é mais conhecido, é um dos principais ligamentos do joelho e tem uma função crucial na estabilidade dessa articulação. Então, explica pra gente mais sobre o que é o LCA, sua anatomia e a função, brilhante Alan. É isso aí. Bora lá. Bom, o próprio nome já diz, né? Um ligamento cruzado anterior. A função dele é estabilizar, é um ligamento, então a função dele é estabilizar o joelho, ou seja, a relação entre o fêmur e a tíbia. Então ele desce cruzando entre o fêmur e a tíbia. Ele não deixa com que a sua tíbia deslize anteriormente, né? Ou seja, ela não desliza para frente enquanto o seu fêmur traciona para trás. Então, a função dele é durante as nossas rotações e as nossas flexo-extensão, mantenha-se a estabilidade articular ali dentro do joelho. E o nosso principal teste para saber, né, se esse ligamento está rompido, se não está, ou se ele está parcial, ou se a gente tem uma estabilidade articular, é o que a gente chama de teste de gaveta, tá? E aí a gente pode explicar um pouquinho mais para frente para vocês aí. Mas a função dele é estabilizar o joelho enquanto a tíbia desliza para frente e o fêmur para trás, entre as rotações. Então, o deslizamento entre as rotações. Interessante. Teste de gaveta. Teste de gaveta. Já ouvi falar do teste de sofá, tem as outras coisas, mas do gaveta eu não conhecia. É o teste de gaveta, é isso aí. Entendi. Então, nova esse aí. Esse é novo. Isso aí. Vamos com vamos. Então tá, muitas pessoas se perguntam como exatamente ocorre, né, essa lesão do ligamento cruzado anterior, o LCA. Então pense no LCA como uma corda firme, né, que estabiliza seu joelho. Mas o que acontece quando essa corda é esticada demais ou torce de forma errada, né? Então explica pra gente sobre os movimentos que geralmente causam essas lesões
e quais fatores aumentam o risco? Cara, a gente sempre fala disso, né? Sobre o fato de ter uma musculatura bem estruturada para que a gente não sobrecarregue a articulação. Quando a gente fala de não sobrecarregar a articulação é um conjunto de estruturas. Então, pensando no joelho, a gente não tem só o ligamento, né? A gente tem os meniscos, a gente tem as bursas subpatelar, tem outros ligamentos, tem os tendões. Então, uma musculatura bem fortalecida do quadríceps diminui a sobrecarga dessa articulação. E aí, consequentemente, a gente alivia o trabalho dos ligamentos e dos tendões, certo? Lembrando que o tendão ele é uma continuidade do músculo. Ele deixa de ter tantas fibras musculares, né, tantos sarcômeros, ela vai diminuindo e vai virando uma coisa mais fibrótica. Então, a gente tem ali essa diferença histológica ali. Enquanto o ligamento ele é um cordãozinho, como o André mesmo falou, ele é um cordãozinho que estabiliza os ossos, né? Ele mantém a congruência dos ossos, ou seja, a continuidade entre um osso e outro dentro de uma articulação. Então, essa ligadura entre os ossos, ela é sobrecarregada quando a musculatura está fraca. Então, para a gente lesionar, pensando numa predisposição, uma musculatura fraca, uma má periodização do seu treino também pode levar à sobrecarga articular, tá? E aí, consequentemente, as lesões de ligamento, tá? De tecido mole e ligamento. As torções abruptas, né? Mudança de direção muito comum em esportes mais dinâmicos, né? Como o tênis, que eu vou muito anteriormente, volto, tem os deslocamentos laterais. Mas aí, em contrapartida, a gente tem o futebol. Os cravos, ele tem a função de estabilidade do pé em relação ao solo. Então, na grama, essa torção ela pode se tornar um pouco mais estável em relação ao pé. Então, o processo de desaceleração, estou correndo, vou parar com tudo e vou fazer uma mudança de direção. Essa torção pode fazer com que o seu pé fique ainda estabilizado entre o solo e o restante do seu corpo gire. E aí a gente tem uma sobrecarga ali em relação ao joelho, porque a gente tem um osso grande, que é o fêmur, nosso maior osso do corpo humano, e a tíbia, que é um osso relativamente grande, bem grande, forte, denso e bem estruturado. Então, essa torção e a desaceleração faz com que sua tíbia deslize para frente e seu fêmur fique. E aí a gente roda. E quando ele roda, pode levar a lesão dos ligamentos cruzados anterior e posterior, tá? A gente tem que entender também que existem as variações anatômicas, né? Uma pessoa pode ter um ligamento um pouco mais para lá, um pouco mais para cá, pode ter um ligamento menos espesso, um pouco mais espesso. Então a gente tem que entender isso também, tá? Não significa que toda torção vai levar a uma lesão de ligamento, tá? Lembrando, eu tenho uma perna um pouco mais forte, você tem uma perna um pouco mais fraca, ou vice-versa. A gente pode ter esse fator de risco mais não específico, né? Não é muito inespecífico, ele pode ser maleável dentro dos fatores de riscos, né? A biomecânica do esporte que você pratica, não é porque você faz futebol que você está mais propenso a isso, tá? O ambiente em que o atleta está inserido ali, ou que o esportista, indivíduo, está inserido. Então, vai variar muito de acordo com o esporte que ele pratica, a predisposição, a alimentação. Se eu tenho uma alimentação rica em nutrientes e uma dieta específica para fortalecimento muscular, para melhora ali dos nutrientes, dos aportes nutrientes ali para o nosso corpo, diminui as chances das lesões, né? Então, tudo isso é muito importante a gente ter esse tipo de visão para essas coisas. Mas interessante, você falou da questão das travas, da chuteira ali, interessante. Então o pé fica, o resto do corpo vai e torce tudo. O cara tá correndo, precisa parar abrupto. Sim. Ele para e muda de direção. Muda de direção. Essa mudança faz a lesão. Já no futebol, de repente, de society que não tem trava, ou de salão ali, de salão que desliza menos, você não trava tanto o seu pé ali. É que no salão, o solo ele é mais rígido, né? Ele é mais fixo. Sim. Então, esse impacto gera uma sobrecarga muito maior do que no futebol de campo.
que o solo é mais maleável, entendeu? Então a gente tem uma sobrecarga articular um pouco maior, tá? É muito comum também, é muito pareado, na verdade, entre o futebol de campo e o de salão, esse tipo de lesão, né? Então é muito comum, tá bem parecido ali. Mas no de salão eu vejo mais clinicamente, tá? Eu vejo mais lesão de menisco. Tá? Desgaste de menisco. Falam bastante. Né? Desgaste de menisco pelo impacto. Por conta do impacto. Do impacto. Interessante. Começamos a entrar aqui já um pouco mais sobre os esportes. Então, estamos falando um pouquinho do futebol de salão, falando um pouquinho mais sobre o futebol de campo, já falamos sobre beach tênis e vamos entender então, um pouco mais sobre a questão dos esportes. Então, sabemos que alguns esportes são verdadeiros vilões para o LCA. Imagine jogadores de futebol fazendo dribles rápidos. No caso, o Neymar, né, que nós temos ali, que é um caso recente, que teve a lesão do LCA, que é um caso que a gente pode trazer aqui para vocês. Então, dribles rápidos é o futebol do cara. Ele vive de fazer dribles rápidos, né? Ou atletas de basquete aterrissando depois de um salto. Então, isso acontece bastante. Eu mesmo, quando jogava basquete, nunca tive lesão do LCA, mas tive muita torção de tornozelo, porque você cai com o pé, depois você cai com o outro, às vezes você cai em cima do pé de outros jogadores, então a chance é grande. Jogador de vôlei. O toque no ar também faz com que você mude a percepção da aterrissagem. Sim. Então você vai cair de um jeito diferente do que você esperava. Sim. Então a gente tem um treinamento específico para isso também, para melhorar essa percepção. Exato. No basquete, às vezes, quando você espera o contato, você já está ali, amortece e está esperando aquele contato para equilibrar o seu corpo. Então você vai fazer uma bandeja, você amortece, espera aquele impacto para você se equilibrar e você conseguir fazer a bandeja de forma correta. Mas às vezes vem um impacto que você não está esperando. Pegando um rebote, alguma coisa, você tá com a bola na mão, vem um cara por trás ou do lado e te dá, e você sai do seu eixo ali. Isso acontece bastante. Pisa no pé um do outro. Pisa, não, você cai em cima do pé, mais que não, porque tá todo mundo pulando num espaço muito pequeno. Sim. Então, e todo mundo com o pé muito grande. Ninguém fica pensando, não vou pisar no pé dele, não vou encostar nele. Não, você quer fazer a cesta e pronto, acabou. Você encosta, não tem jeito. É um esporte de contato, muito cotovelo, muito empurrão, faz parte do jogo. É bacana demais, eu gostava muito, né? Mesmo baixinho, eu gostava de ficar ali no garrafão, empurrando os caras maiores e colocando, você consegue apoiar, você tem várias técnicas, você apoia o corpo para que a bola caia para cá, então você escora o cara, então tem várias formas de fazer. Então, fala um pouquinho mais sobre os esportes que têm maior propensão de causar as lesões de LCA pra gente. Cara, como você falou do basquete, então essa mudança porque querendo ou não, no basquete você faz muita mudança de direção também. E contínua, né? Sim. E no basquete tem muito mais toque físico do que no futebol. Mas no futebol a gente, em contrapartida, tem a questão da velocidade, da distância maior percorrida. Então é uma distância maior, você tem às vezes um drible a mais do que o outro. E diferente, no basquete você usa a mão. No futebol você usa o pé. Então, essa mudança do pé, você está sempre, às vezes, tirando o pé, tendo que tocar na bola, vai ter que tocar na bola, talvez não tendo que tocar, né? Sempre tendo que tocar na bola, então vai tirar a bola de um lado para pôr no outro. Então esse molejo que a gente tem que fazer em relação ao corpo, bola, pé e solo, né? Muda muito a sobrecarga. Então uma hora eu estou sobrecarregando uma perna só, outra hora eu estou sobrecarregando sobre a outra. Normalmente a gente faz essa distribuição de peso entre as pontes fixas, né, que são os pés. No esqui, a gente fala pouco, né, desse tipo de esporte, mas é muito comum. O cara desceu, subiu, na hora de aterrissar, ele vai aterrissar ali, mas nem sempre o esperado acontece na aterrissagem, né? Então, o ideal é que ele jogue o corpo mais para frente para pegar a velocidade e no toque ele comece a distribuir seu peso. Se ele não distribui o peso, essa perna vai travar em relação ao corpo. Então, esse deslizamento, né, entre a tíbia e a fíbula, entre a tíbia e o fêmur acontece, tá? Mas no esqui é mais comum no ligamento posterior, tá? E a gente pode falar em outro momento também sobre o ligamento posterior, tá? Cruzado posterior. No vôlei também tem essa questão do bloqueio, né? Você pulou muito perto da rede,
Mas diferente do basquete, você não tem tanto toque, né, no vôlei, né? Porque o pessoal se respeita pela rede, né? Então você não vai ter sempre o toque. Mas, uma hora ou outra, você vai pular e na aterrissagem, se você não tiver uma estabilidade muscular, uma hora ou outra na aterrissagem você vai lesionar, porque você está sempre pulando, né? Talvez até mais do que no basquete, né? Muito mais do que no basquete. Então, pode acontecer esse tipo de lesão também. Mas é mais comum em todos esses esportes no futebol. Entendi. Quando você falou sobre o esqui, eu achava que talvez fosse mesmo uma pessoa descendo na hora de frear, que freia, que quando você freia, você acha que você junta, você junta os dois. Não sei se aqui também poderia causar algum... Pode, porque a torção... Porque pular é um nível mais avançado, é um cara muito profissional, mas a galera que pega, afinal, vai aprender a esquiar, vai começar a aprender, você vê queda, você vê o pessoal se machucando bastante. Nos esportes de ponta, né? Mas agora nos esportes que ainda usa as plataformas do esqui, mas tá na brincadeira ali, aprendendo, cara, foi pro Chile, foi pra Argentina, e a primeira vez que vai esquiar, tem aquela dúvida, o cara não sabe. Exatamente, não existe um mecanismo de freio que não seja o seu posicionamento. Você não tá esperando. Exatamente, então você acaba que mudando as direções ali, né, para poder frear, né, não só do pé rotacionando para o centro, mas também dele posicionando para as laterais para você diminuir as velocidades. Então isso pode acontecer também. Tomar cuidado, pessoal que vai aprender a esquiar, nunca foi e tal. Eu tô ligando essa porra aqui, velho. Jura? Que beleza, hein? Você é gênio. Você me ajuda demais, assim. Caramba, cara, tá mais ligado aqui. Então, mas eu acho que pegou pelo seu. Assim torcemos, né? Então, tô falando um pouquinho baixo. Vamos embora, não tem problema. Vai captar o que deu. Então tem essa questão do esqui. Não sei se o snowboard, porque quando eu fui eu não fiz esqui, eu fiz snow. Toda a família foi pro snowboard. Também tem a professora alguns cuidados. Você tinha que cair de bunda, ele dava umas travadas também ali que você fica fixo, né? Você tá preso. Exatamente. Esse é o grande problema, né? Porque você vai rodar com o seu corpo para fazer as mobilidades, para você mudar as direções e para você também frear com o esqui. E a hora que ele travar, ele travou, o seu corpo foi para frente. Né? Tomava os cuidados ali, que dava uns sustinhos, porque se parar demais, você vai com o corpo todo. E qual que é o ideal, né, do esqui, desses esportes? É você sempre estar com um pouco de flexão de joelho. Não pode estar duro, não. Porque se você estiver duro, você vai lesionar. Não, tem que ficar. Você vai lesionar. Tem que ficar bem, como fosse uma prancha de surf, é o mesmo princípio. Tal. Quanto mais baixo o nosso corpo, mais estabilidade você tem. É o mesmo princípio dos carros, né? Quanto mais baixo o carro, maior a estabilidade. Sim. E a mesma coisa é a gente. E se você ficar rígido, duro, toda vez que você cai, você não tem um amortecimento. Não, tem que... Exatamente. Então você perde mais estabilidade ainda. E aí vai acontecer as lesões. Não só de ligamento, mas outras tantas ali de lesões, né? Que podem dar problema. Então, cuidado, meu povo. Cuidado que vai passar o final de semana esquiando no Chile. Cuidado, pessoal de Bariloche aí, do Vale Nevado. Cuidado. A gente podia esquiar, né, cara? Bom podia ter esse tipo de esporte, né? Mas você tem que pegar só o avião pra ir. Ou no Sul, acho que no Rio Grande do Sul. Não, aqui, pô, São Roque. São Roque, acho que tem. Boituva, São Roque, alguma coisa assim. Acho que foi legal. É bacana. Acho que é gostoso, foi bem bom. Cara. É bem bom, mas pode marcar, é bem bom. A galera curte. A Juju é fera nisso aí. Ela competia. Ela competia de snow quando mais nova. O que a gente fazia? A gente soltava pipa. A gente soltava pipa, jogava no campinho. Ela era campeã de natação pelo Real Madrid e depois foi de snowboard. Bichinha era fera. A gente soltava pipa, Juju. A Juju era lá em Madrid. Legal. Fraca não. Então, vamos lá. Quando alguém lesiona o LCA, a primeira dúvida que surge é sobre o tratamento. Como tratar, como vou voltar, como vai ser todo o processo ali, né? E a gente sempre ouve falar das cirurgias, fisioterapia. Então, explica pra gente um pouquinho mais quais são as principais opções de tratamento para a lesão do LCA e quando cada uma é recomendada, né? Tá. A gente tem que ter duas visões, né? A questão cirúrgica, né? E o não cirúrgico. Quando esse tratamento é conservador, e alguns estudos, últimos estudos, traz pra gente que não necessariamente toda lesão
total de ligamento, ou seja, toda a ruptura total, ruptura, né? Perdeu ali a congruência, né? A continuidade do ligamento, ele é cirúrgico, tá? Nem todas as rupturas totais são cirúrgicas, tá? Vai depender da idade, da indicação esportiva que esse cara faz, da musculatura adjacente, então a gente tem que ter esse tipo de visão, tá? Aí existem vários tipos de cirurgia também, tá? A cirurgia artroscópica, que ela é mais fechadinha, são todos feitos por incisões mínimas. Aí tem a cirurgia aberta, total, então tem tudo isso que a gente tem que avaliar pensando na fisioterapia pós-cirúrgica, tá? Então a gente tem algumas fases que a gente tem que respeitar também. Se for um tratamento conservador, a fisioterapia vai tratar a questão da dor e o fortalecimento muscular adjacente, ou seja, o tratamento conservador é não cirúrgico, tá? No cirúrgico, a gente tem que... O ideal é que fosse, né, um acompanhamento da fisioterapia antes da cirurgia, para você ter uma melhor recuperação e uma melhor fase operativa, né, durante o intraoperatório ali. Então, fica um pouco melhor, tem algumas coisas que vai ter algumas alterações relacionadas a isso. E depois, no pós-cirúrgico. Então, o pós-cirúrgico ele fica mais curto, né, da fisioterapia. Então, é extremamente importante, ou seria ideal, no melhor dos mundos, que fizesse o acompanhamento da fisioterapia antes também da cirurgia, tá? Aí lembra que eu falei das diferenças da cirurgia? Ela pode ser o enxerto, né? O enxerto em si, que vai tirar do ligamento posterior e colocar no ligamento anterior. Ele pode ser só ligado entre um e outro. E ele também pode ter tirar um outro ligamento que não seja posterior para colocar ali, tá? Pode ser da pata de ganso e tudo mais, que é um encontro de 3 músculos, 3 tendões posterior à perna, tá? Na coxa posterior. Então, tudo isso vai mudar um pouco de acordo com o cirúrgico ali, tá? O intraoperatório. E aí, depois, na fase pós-cirúrgica, a gente periodiza esse tratamento. A primeira fase, o melhor dos mundos é que a gente trate a dor. Dor, edema, tá? Depois de um certo tempo, a gente começa a trabalhar as mobilidades, ou seja, a melhora da mobilidade do joelho desse paciente. Não que ele tenha que ter a flexão total, como ele tinha da outra perna e tudo mais. A gente não pensa isso, ele tem que ficar fisiológico, tá? Se é um esportista, ele tem que ficar mais próximo do ideal. Se é no pós, não pensando no esporte, né? Mas a gente quer melhorar, mas o cara tem uma artrose associada, alguma coisa assim, ou o cara já tem uma idade um pouco mais avançada, a gente pensa que tem que ficar mais fisiológico e autonômico possível, tá? Quem viu os vídeos do Neymar no pós-cirúrgico, né? Foi uma situação bem engraçada. A gente acreditava que a gente tinha que descer porrada naquele joelho, depois no pós-cirúrgico, né? Para ganhar mobilidade. Que tinha que deitar em cima do joelho do paciente e tal. E tem um vídeo do Neymar que estão, acho que uns 3 caras em cima dele, ele está deitado de prona, né? De barriga para baixo. E o fisioterapeuta vem, coloca a perna aqui em cima, e ele grita, e ele esperneia, e o outro segura o quadril, e não sei o quê. Vira uma coisa absurda. Não necessariamente precisa de tudo aquilo, tá? Não vou ser hipócrita e falar para vocês que eu nunca usei desse tipo de técnica para outras lesões, tá? Mas para outros tipos de tratamento. Mas não precisa ser naquela exposição que foi, tá? É ideal que a gente consiga a flexão desse joelho, mas não precisa daquilo tudo, tá? É mais midiático do que fisiológico e eficaz aquilo, tá bom? Não precisa daquilo. E aí, até que depois ele parou de postar esses vídeos, né? O fisioterapeuta dele parou de postar esses vídeos e tudo mais, e até tirou, acho que uns vídeos do Instagram e tal. Mas enfim, não necessariamente precisa daquilo, tá? Mas a gente precisa, essa técnica é uma técnica que inclusive eu uso, da mobilização, desse tipo de mobilização, mas não necessariamente o paciente precisa gritar, sentir dor, espernear e tudo mais, então a gente não precisa botar tanto peso para aquilo, tá? E aí depois a gente volta à prática desse atleta, desse indivíduo, para o esporte que ele está inserido, tá? Ou então para laboral, se o cara trabalha carregando peso e tudo mais, aí a gente começa as fases de fortalecimento e a melhora da propriocepção, do equilíbrio, tá?
dos exercícios de mudança de direção, pliométricos e tudo mais. Tá? Interessante. Então não precisa ser tão agressivo assim nessa parte ali. Ele tem que recuperar uma certa mobilidade, no caso do Neymar que você está explicando. Principalmente essa questão de voltar à mudança de direção, ao fortalecimento da musculatura e tudo mais, mas você consegue fazer de outras formas. Não precisa também botar o cara no pau de arara ali e esticar e descer o chicote dessa forma. Interessante, entendi. Eu não tinha visto esse tipo de vídeo, não. Mas imaginava que fosse alguma coisa assim, sei lá, de repente num Pilates, naqueles equipamentos de Pilates, já deve resolver. A gente consegue usar o Pilates como uma forma de reabilitação, inclusive eu dou esse curso aqui em Dayatuba, tá? É o Pilates clínico, é o Pilates solo aplicado à reabilitação. Ou seja, a gente vai usar de técnicas do Pilates para associar a reabilitação do paciente independente da lesão dele. Então, no curso, é um curso de um final de semana inteiro, a gente passa por várias técnicas para reabilitação dentro do Pilates, que é bem legal. Bacana. Todo fisioterapeuta devia fazer esse curso. Do Pilates. Eu vou lá, próximo que tiver, eu vou de cobaia. Vai de cobaia. Eu nunca brinquei lá de Pilates, vou brincar de Pilates. É absurdo, cara. Pilates é legal demais. Ficar de cobaia lá para os alunos. Bom demais. E antes de a gente continuar, queremos lembrar a vocês de seguir o nosso podcast, o nosso Instagram, do @fisiovital.esporte, a hora de beber uma água, o @alanfaleiros. Se você chegou até aqui, nessa etapa do vídeo aqui, praticamente na metade do nosso vídeo, ainda não se inscreveu, ainda não deixou seu like, é a hora de você fazer isso. Curte, mete o dedo aí no like, se inscreve aqui no nosso canal aqui do YouTube. Pessoal do Spotify, a mesma coisa. Não esquece de colocar as 5 estrelas. Isso ajuda mais pessoas e melhorar o nosso ranking dentro lá dessa plataforma que a gente está iniciando, que é o Spotify. Perfeito, então vamos seguir aqui, falar um pouquinho de pós-cirurgia. Então, a fisioterapia pós-cirúrgica é como um guia na estrada para a recuperação completa desse indivíduo. Então, quais são as etapas dessa fisioterapia e que os pacientes podem esperar de cada fase dessa guia, dessa estrada que você entende bem sobre estradas? Estradas, meu irmão. Como a gente falou, né, no pós-cirúrgico um pouquinho antes, mas agora falando especificamente. Toda manipulação cirúrgica ela vai gerar uma inflamação, porque a gente abriu, mobilizou, mexeu estrutura, colocou coisas lá dentro que o corpo não estava esperando, que não estava acostumado. Então tudo isso vai gerar uma inflamação na região, tá? Por isso o paciente sai com antibiótico para controlar a exposição de infecção e tudo mais, tá? Anti-inflamatório, né, que vai tratar de forma subjetiva a dor também da região. Então, na fisioterapia, a gente começa a trabalhar no controle da dor e do inchaço. O inchaço por quê? O inchaço é uma reação inflamatória. O nosso corpo entende que alguma coisa tem de errado ali. Então, ele começa a aumentar a vascularização na região. E aí começa a aumentar os mediadores inflamatórios para levar justamente os mediadores inflamatórios e corrigir todo aquilo que está de inflamação na região, tá? Então, e o grande problema do inchaço é que ele toma espaço de outras estruturas. Então ele vai aumentar a pressão intra-articular. Então na fisioterapia a gente precisa muito ter um olhar para isso e entender que com o inchaço na região esse paciente vai sentir mais dor, a gente vai perder a mobilidade, né? E aí a gente precisa recuperar essa amplitude de movimento. Então a gente começa tratando dor, tirando o inchaço, e aí a gente começa a trabalhar as amplitudes, né, nessa primeira fase. Depois a gente pode começar a pensar em voltar o fortalecimento muscular daquela região, tá? No meu método de tratamento, eu gosto de trabalhar o fortalecimento muscular desde a fase inicial, para que a gente diminua as percas de sarcômeros, tá? Por quê? Lembra da musculatura forte, a gente estabiliza a articulação? Tá? Eu não posso fazer um exercício concêntrico naquela região, né, da musculatura, que é a aproximação da origem da inserção do músculo. Essa é a definição de contração concêntrica. Diferente do que todo mundo pensa, que contração concêntrica é a força contra a gravidade. Não existe isso, tá? Porque se eu mudo meu braço de direção, eu isolo a gravidade. Então, daqui para cá, eu não estou fazendo uma força contra a gravidade,
Estou fazendo uma força a favor da gravidade. Aqui, a favor da gravidade. Mas ainda assim eu estou fazendo um exercício concêntrico, porque eu estou aproximando a origem da inserção do músculo, tá? Mas isso aí a gente pode falar especificamente disso no outro podcast, que tem muito assunto sobre isso. Até na indicação dos exercícios e as mudanças para atingir certas cabeças musculares. Aí eu trabalho de forma isométrica esse fortalecimento muscular. A isometria muscular, ela gera resistência no músculo e definição muscular. Então a gente pega aquele joelho que pós-operatório que não fez um fortalecimento muscular, depois de 3 semanas, a gente desliza a mão sobre a coxa do paciente, né, sobre o quadríceps dele, a gente vai vendo aquela balbuciar a pele ali, né? Ela vira uma dobra em cima do joelho do paciente. Por quê? Não tem estabilidade muscular, não tem definição muscular, não tem tônus muscular. Então, trabalhar de forma isométrica gera tônus no músculo. Se gera tônus, é aquela contração que o músculo tem por si só, sem que eu faça uma ativação nele. Tá? Então, isso vai diminuir, consequentemente, diminuir a dor do paciente, melhora a amplitude e o fortalecimento dele, que eu começo a trabalhar desde a primeira fase. Então, na hora que eu for trabalhar de forma concêntrica, lá na fase mais intermediária, o meu tratamento, depois de 4 ou 5 semanas, ou até menos, dependendo do quadro do paciente, que tem que ser avaliado semanalmente, né, a gente consegue melhorar isso daí depois na fase intermediária. Porque eu já, de certa forma, já comecei a trabalhar em fortalecimento muscular. Então eu já estou estabilizando a minha articulação. Na hora que esse paciente fizer uma descarga de peso total, eu já consigo diminuir muito o tempo dessa descarga, né, que vai ser lá para 8 semanas, 6 semanas, de forma unipodal, né, que é uma perna só. Eu já consigo trazer para mais próximo, tá? Porque eu melhorei a cicatrização, melhorei o aporte de nutrientes, diminui o inchaço, melhorei toda a qualidade muscular daquela região, então eu consigo trabalhar um pouco melhor. Depois, para a fase mais avançada, que é para o final do tratamento, eu já consigo colocar uns treinos mais dinâmicos para esse paciente. Se pensando no esporte, já inserir ele dentro do esporte dele. Apesar de que eu gosto muito de trabalhar no atleta, né, no indivíduo que já pratica um esporte ali e se lesionou dentro do esporte, eu começo a tentar trazer isso já mais desde a fase intermediária, tá? Os treinos com bola, claro que não na mesma intensidade de uma fase mais avançada, mas um treino com bola, um deslizamento um pouco diferente, as mudanças mínimas de direção, porque eu vou mostrando para o corpo dele, ó, não esquece dessa ativação, não esquece desse exercício, essa propriocepção é importante. Então a gente já começa a trabalhar dentro disso, tá? É extremamente importante a gente levar o indivíduo para o centro dele de tratamento, para o centro de atividade dele. Pensa, um cara que é jogador de futebol, jogou bola a vida inteira. Aí eu deixo ele 8 semanas sem pisar numa bola, sem pisar num campo. Cara, eu penso uma fisioterapia um pouco diferente. Eu já começo o tratamento da fisioterapia dele quando é fora da sala da físio, quando é fora dessa sala, eu já levo ele para o esporte dele. Vai fazer um treino no campo, separado do grupo, obviamente, mas muito próximo daquilo que a gente consegue deixar ele identificado com o esporte dele, né? Então a gente consegue colocar treino de propriocepção, de equilíbrio, dupla tarefa, exercícios mais pliométricos. Então a gente consegue trabalhar um pouco mais específico dentro do esporte dele, tá? Mas aí mais específico mesmo. Não, achei fantástico. Acho que é isso mesmo. Acho que todo mundo que pratica esporte fica muito tempo fora. Só o cara sentir o cheiro ali, tá no local, sei lá, você tá dentro ali do cyber, você tá na grama, você tá lá na areia do beach, botar o pezinho ali na areia e ir sentindo, vendo as outras pessoas ali praticando, você tá junto, é melhor do que você ficar numa sala fria de fisioterapia, com luz branca, sem graça. Então, assim, acho que é bom pra saúde mental do atleta, ele já sente que tá voltando para a prática de esporte dele. E outra, né? Quando a fisioterapia é muito maçante, o atleta, o indivíduo, ou até vocês mesmo, que não podem praticar nenhum esporte, mas a fisioterapia, cara, fica muito chata. Você deitar numa maca, tomando choque, ou ultrassom, ou laser. Então a gente tem que pensar um pouco fora da casinha, nós como profissionais, pensar um pouco fora da casinha e tentar atingir a fisioterapia, mostrar que a fisioterapia não é só isso, né? É muitas outras coisas que a gente consegue trabalhar.
Não, perfeito. É massa demais. É trabalhar essas fases. Fase inicial, controlar a dor, controlar um inchaço, recuperar o movimento da pessoa. Na intermediária, já começar o fortalecimento, o equilíbrio, procepção, pelo que você falou. E na avançada, ir para o treino funcional, botar o cara realmente ali dentro da atividade fim dele que ele pratica. É o caminho correto, realmente. E quanto mais próximo o cara estiver do ambiente dele, ele vai sentir melhor. E a recuperação também acho que vai ser muito mais fácil. Então, a gente sabe que prevenir, como a gente sempre trata aqui, né, os principais, está em todos os nossos termos aqui do podcast, prevenção é sempre melhor do que remediar, é sempre muito mais barato do que você tratar a sua lesão. Então, dentro disso, quais são as estratégias mais eficazes para prevenir as temidas lesões do LCA, especialmente para quem pratica esporte de forma regular? Cara, a gente tem que pensar qual é o esporte do atleta, né? Pensando qual é o esporte dele, eu vou fazer um treinamento, né, para prevenção de lesão dentro do esporte dele, tá? Então, se é um cara que joga basquete, qual que é a principal lesão? A torção de tornozelo? Torção de tornozelo e as lesões de ligamento do joelho? Beleza. Então, eu vou colocar ele, sei lá, em cima de uma base instável. Eu coloco ele para pular, coloco uma cama elástica pequena na frente, ele vai sair daqui, vai jogar uma bola para mim que estou do outro lado, ou para bater numa parede, para a bola voltar para ele, e ele vai pular em cima do chão, para cima da cama elástica, que é uma base instável. Nesse pulo, eu vou lá e empurro ele, porque ele não está esperando aquilo, que é muito próximo daquilo que acontece no basquete. A hora que ele vai fazer a aterrissagem, beleza, bipodal, com os 2 pés e tal. E a bola vai voltar, ele vai ter que pegar. Então ele vai ter que estar atento a várias coisas, né? Lembrando que a gente só tem êxito numa atividade quando a gente faz ela de forma repetida, né? Então eu vou expor aquele atleta a todas as atividades que possa acontecer dentro do esporte dele, mas de uma forma controlada e talvez até um pouco mais exacerbada para mudança dos estímulos ali. Então, quando eu empurro ele, agora não vai pular mais, não vai cair mais com os 2 pés, vai cair com um pé só. Então, deu toque nele, a hora que ele for cair, ele vai cair com o pé só. Então, ele tem que se equilibrar dentro de uma base instável, tá? Isso gera propriocepção, ou seja, a gente tem pequenos neurotransmissores nas articulações, né, para identificar essas mudanças, né, essas nuances que o nosso corpo vai estar inserido, né? E isso vai trazer uma identificação para o nosso corpo. Ó, fortalece isso, ó, estabiliza isso, ó, lembra que existe isso. Então a gente começa a ter uma ativação melhor de neurotransmissores, então sensitivos. Então essa identificação é extremamente importante, então a gente tem que inserir esse atleta a esse tipo de coisa. Musculatura, cara, bem densa, bem fortalecida, então trazer um condicionamento para o atleta, né, cardiovascular, para que ele consiga melhorar a sua qualidade de distribuição metabólica. Ou seja, quando eu estou bem condicionado, eu uso a minha musculatura de forma eficaz, sim, no ápice dela. Eu não fico distribuindo força, não fico compensando, mudo ali, fico prostrado durante a atividade, eu estou correndo meus 5 km, estou massa. Vou correr meus 10, estou morrendo no final. Então aí isso tudo muda o centro de gravidade, joga uma sobrecarga em outras articulações que não estão feitas para aquilo. Então tudo isso tem uma mudança aí, tá? E aí a gente pensa nos esportes, em diferentes formas de trabalhar isso, tá? Mas de certa forma, de uma forma muito geral, é mais ou menos assim que a gente trabalha. Não, maravilha, perfeito. Acho que esse é o caminho, é o melhor caminho, sem dúvida nenhuma. Então, e a fisioterapia tem um papel essencial, né, no tratamento das lesões do LCA. Como é que a gente aborda essa fisioterapia para ajudar na recuperação que ela está envolvida? Cara, tudo começa com uma avaliação. Sempre, né? Eu sempre falo isso, que tem que começar numa avaliação. Na hora da gente tratar esse paciente, lembra, a gente tem que considerar o esporte dele, qual foi o tipo da lesão, como foi essa lesão que esse paciente fez, e para a gente conseguir personalizar esse tratamento, né? Periodizar de forma correta e personalizar de acordo com o esporte e o indivíduo em si, né? Toda a fisiologia do indivíduo, né? Toda a própria identificação do indivíduo de uma forma bem biomecânica ali mesmo, tá? E aí a gente vai inserir esse atleta, ó, você tá
sobrecarregando demais aqui porque você está fazendo um movimento errado. Você precisa posicionar melhor teu pé aqui, posicionar melhor teu pé ali. Então vai de uma consciência corporal. Então, diferente do que a galera acha que a gente só trata as lesões, a fisioterapia também faz essa parte educacional para o atleta, né? Para o indivíduo em si, né? Você está trabalhando, pensando fora do contexto esportivo. Você está trabalhando aqui no frente do computador. Aí você já vai escorregando porque cansou a coluna. Aí você já está assim, ó. Então, como que a gente vai educar esse atleta, esse indivíduo, né? Que trabalha o tempo inteiro na cadeira? A gente vai trabalhar de uma forma educacional. Como que a gente vai fazer isso? Aí depende muito de indivíduo para indivíduo e de aproximação do fisioterapeuta com as técnicas tratativas, tá? Uma dessas da cadeira é colocar, eu não sei o nome daquela base que fica no chão que a gente tem aqui na empresa, do pé. Aquilo ajuda demais. Eu botei aquilo aqui para mim, as meninas aqui viram e pediram para comprar para elas também, porque ajuda realmente você manter essa postura mais firme aqui, quando você tem uma base aqui no pé para você apoiar, porque você está aqui com o pé, daqui a pouco seu pé está na frente, daqui a pouco está indo, você está com o pé no chão, mas você já está com a coluna toda torta. É mais ergonômico, né? É mais ergonômico. A ergonomia fica bem melhor, você apoia ali o pé, nossa, é uma delícia. Por que os tênis não têm uma plataforma? A sola do tênis, pode olhar o tênis de vocês, a sola do tênis nunca é reta, e quando ela é reta, por exemplo, o All-Star, ele tem um mínimo de aumento por dentro, você tem que desmontar o tênis para ver isso, mas o calcanhar ele tem que ficar sobreposto em relação à frente do pé, né? Então, o pé sempre fica assim, ó. Ele nunca fica reto, chapado. Porque isso é ergonômico para tua coluna. Diminui a dor de coluna. Então, pode perceber que todas as botas, né? Sapato de trabalho, sapato social, ele sempre tem uma sola maior, porque você passa muito tempo com ele, e às vezes muito tempo em pé. Então, sempre tem que ter o calcanhar um pouco mais alto. Fica mais confortável para a coluna. Interessante. Muito bom. Estabiliza melhor. Bacana. E todo mundo fala que fortalecer os músculos é fundamental, mas que isso é tão importante no caso das lesões, né? Principalmente no caso das lesões de LCA. Então, quais músculos a gente deve focar para proteger o nosso querido joelho? Cara, toda a musculatura que insere na região do joelho. Todos que fazem de forma ativa os movimentos que o joelho faz. Vamos lá. Quais são os principais movimentos? Os principais não. O movimento de dobradiça, né? Que é o de Gingling do joelho, que é a flexo e a extensão. Flexão e extensão do joelho, certo? Se a gente faz a flexo e extensão do joelho, a gente tem que pensar em todos os músculos que trabalham de forma ativa na flexão do joelho. Então, quais são os músculos que fazem a flexão do joelho? Os posteriores. Então, quais são os posteriores? Bíceps femoral, todos os isquios tibiais, né? Bíceps femoral, semimembranoso, semitendinoso, tá? Anteriormente, que fazem a extensão, a gente trabalha desde os quadríceps, em todos os músculos do quadríceps. Reto femoral, vasto lateral, vasto medial, sartório, tá? E aí a gente pensa nesses músculos aí. Para flexão do joelho, a galera acha que são só os isquios tibiais, né? A gente tem um músculo que é o gastrocnêmio, que é a batata da sua perna, já ouviu falar, né? A batata da perna. A panturrilha. A panturrilha, ela passa da linha média do joelho, ou seja, a inserção dele não é na tíbia, a origem e inserção, né? A inserção é na tíbia, né? De forma mais terço-distal da tíbia, só que a origem dele vem lá do fêmur. Então, se ele vem lá do fêmur, ele participa da flexão do joelho, né? Então, quando eu vou trabalhar na academia, quero ter uma panturrilha bonita, bem fortalecida, eu não vou pensar só na flexão plantar para trabalhar a panturrilha, né? Eu preciso isolar meu sólio. Como que eu isolo o sólio? De pé. Então, eu faço de pé esse exercício para trabalhar mais o gastrocnêmio de forma isolada, mas eu também faço a flexão de joelho. Eu trabalho a flexão de joelho. Então, quando eu faço a flexão de joelho concêntrica e com peso, né, resistido, eu trabalho também no gastrocnêmio. Então, é importante a gente pensar no gastrocnêmio, porque se ele passa da linha média do joelho, ele ajuda na estabilização da tíbia em relação ao fêmur. Então, é importante eu trabalhar o gastrocnêmio também. E a galera esquece da panturrilha, né?
de trabalhar a panturrilha. É fundamental. É fundamental. Para ter um joelho forte. Não só isso, né? A panturrilha, ela traz, muitos estudos trazem a importância dela para um retorno venoso, porque os ventres dela são diferentes dos outros músculos, né? Então a contração e o relaxamento dele ajuda no retorno venoso, né? No retorno do sangue para o restante do corpo, tá? Então uma panturrilha forte traz de certa forma, uma visão saudável para a nossa condição cardiovascular, né? Evitar as insuficiências venosas periféricas, principalmente nos pés e tudo mais. Treinar a panturrilha, mas afinco aí, meu povo. Isso aí. Panturrilha bonita, sarada, certo. Então, e após a lesão do LCA, quais são os exercícios mais recomendados para ajudar na recuperação do joelho e evitar novas lesões? A gente já estamos fazendo um pouquinho da prevenção futura, né? Prevenção futura, né? Acabei de fazer todo o tratamento ali. Dei alta para o meu paciente, né? Ele teve alta comigo, mas eu sempre vou tentar indicar esse cara para continuar os exercícios dele, né? Ele vai continuar ou com o personal que trabalha com a gente, ou ele vai fazer isso fora da nossa clínica. Se ele vai fazer isso fora da nossa clínica, ele vai ter que trabalhar fortalecimento muscular, todos os treinos de mobilidade, os exercícios funcionais específicos do esporte dele, os treinos de equilíbrio, né, que são as propriocepções e tudo mais. Então, tudo isso ele tem que continuar fazendo para manter a qualidade articular dele. Tá? Músculo forte diminui a sobrecarga articular, consequentemente diminui as chances de lesão de tecido mole e interarticular. Perfeito. Então, mantenham-se treinando ativos. É isso aí. Fundamental. E agora vamos falar um pouquinho de tecnologia. A tecnologia avança cada vez mais e traz novas opções para o tratamento das lesões e também do LCA. Quais são as tecnologias e terapias avançadas que estão sendo utilizadas atualmente e como elas ajudam na recuperação desse paciente, meu querido? Cara, a gente pode usar de uma porrada de coisa, né? Que a fisioterapia nos proporciona. Desde eletroterapia, termo e fototerapia, ou seja, a partir de elétricos a gente vai trabalhar a dor, a gente vai trabalhar pensando na modulação da dor. E a gente tem alguns aparelhos específicos dentro da eletroterapia, ou seja, o TENS, para trabalhar a dor, para diminuir o limiar de sensibilidade dolorosa, né? Diminuir a sensibilidade dolorosa e aumentar o limiar. O ultrassom ele vai ajudar numa reparação tecidular, vai diminuir o inchaço de forma muito adjacente, e a gente consegue trabalhar isso também, tá? As técnicas de bandagem, a gente fala bastante disso aqui, né? A bandagem ela pode trabalhar desde uma diminuição do inchaço, né, da forma de aplicação, mas ela também pode trabalhar na estabilização do joelho. Vou deixar meu joelho mais estabilizado para que esse atleta, que esse indivíduo, né, pós-operatório aí, ou doente, vai diminuir a sobrecarga na articulação dele. Então eu estabilizo a articulação aplicando a bandagem, também de uma forma muito específica. E se você quer aprender a fazer isso, a gente também ministra esse curso aqui e em breve teremos mais novidades sobre isso. Tá? A gente tem um curso em outubro da bandagem, tá? Então fiquem ligados aí. Em outubro a gente tem um curso presencial aqui na cidade de Indaiatuba. Manda contato pra gente aí, quem vir pelo podcast aí tem um desconto especial. Eu esqueci de falar também na eletroterapia. Lembra que eu falei dos exercícios isométricos? Eu consigo trabalhar isso sem ter a movimentação da articulação com a eletroterapia. Então tem umas técnicas específicas que eu vou colocar esses eletrodos nos músculos específicos onde eu quero fazer o fortalecimento. Não, maravilha. É muito massa. E aí na câmara hiperbárica, né, a medicina hiperbárica que tem avançado demais, o que acontece? A câmara hiperbárica é um lugar grandão, você vai entrar lá dentro e vai ser liberado lá um aumento de oxigênio lá dentro, tá, dessa câmara. Então lá a galera tem um tempo específico que fica lá dentro, o técnico vai orientar de acordo com a necessidade. Fica assistindo televisão, em alguns lugares fica, sei lá, jogando videogame, então é um negócio diferente. Inclusive a gente tem aqui em Indaiatuba, tá? O hospital aqui, Augusto de Oliveira Camargo, o famoso AOC, tem a câmara hiperbárica para tratamento de lesão, então escara, quando o paciente fica muito tempo deitado, acamado, ele faz algumas lesões de úlceras de pressão, escaras e afins. Então esse aumento do oxigênio a nível ambiental auxilia na reparação do tecido.
Então, esses pacientes que têm uma lesão mais aberta, a gente precisa melhorar ali a recuperação dele, a gente pode disponibilizar esse tipo de técnica também, que ajuda bastante. Interessante. Eu uso, de vez em quando eu boto uma plataforma assim redondinha, instável, assim, né, que você fica ali com o joelho só apoiado e fica tentando me equilibrar ali. Pô, mexe bastante aqui o joelho. Sim, mexe bastante. É um exercício de propriocepção, né? Eu vou ativar os neurotransmissores sensitivos daquela região. Então você previne lesão com isso. Isso ajuda, né? Ajuda pra caramba. Eu tenho feito, eu boto ali, fico com a bolinha de tênis jogando na parede, jogando no chão. Aí você fica aqui trabalhando a movimentação e só um joelho. Depois eu vou e faço com o outro ali. Fico um tempo lá tentando equilibrar. Porra, é difícil equilibrar. E consequentemente você melhora o seu tempo de reação de batida na bola com isso. Parece uma coisa tão besteira, mas você fica mais ativo cerebralmente, né? Você fica melhora a sua cognição em relação ao esporte. Então você faz uma ativação melhor. Então uma bola que vem torta, que vem toda cagada, torta, e às vezes você não conseguiu estabilizar teu corpo ali, especificamente ali, para a batida, não posicionei para bater na bola direito, tô meio caído e tal, você vai bater na bola com mais qualidade. Porque você não precisa da estabilização em si o tempo inteiro. Então o seu corpo está preparado para fazer aquela batida na bola. Então você corrige o movimento da bola independente do seu posicionamento, da sua estabilidade. Então tem muita coisa, cara. Um exercício bobo demais, mas... Pô, no automobilismo, né, trazendo mais pro meu lado, seu tempo de reação. A gente vê na televisão, a gente vê as corridas na televisão, a gente não tem noção da velocidade daquilo. Você tá olhando lá, 270, 280 km por hora, mas, cara, isso dentro do carro é muito rápido. É muito rápido. Então você vê de uma forma que parece que tá devagar na televisão. Mas dentro do carro é tudo muito rápido. E lá, pessoalmente, quem já assistiu, lá presencialmente é muito rápido. Passa rapidão. Sabe nem quem passou. Exatamente. E as coisas que estão em ponto fixo, elas ficam próximas muito rápido. Muito rápido. Então o cara rodou na sua frente, você tá devagar, você vai demorar para chegar nele. Mas você tá a 300 por hora, 280 por hora, já chegou. Cara, chegou, você piscou, chegou. Então, tem alguns treinos de visão cognitiva que a gente consegue fazer para melhorar esse tempo de reação do atleta. E isso não só no automobilismo. Eu falo no automobilismo porque trazendo para minha parte, claro, porque é tudo muito rápido. Então você não quer bater teu carro. Não. Você quer tirar rápido. Então o cara rodou na sua frente e tu, rápido, você nem pensou para fazer aquilo. Vira uma coisa natural, automática. E aí, mesma coisa no tênis. Você melhora a qualidade da sua batida, seu tempo de resposta. Entendeu? Então é tudo muito diferente, cara. Fazendo um negocinho bobo. Bobo. Pessoal. Então, vamos fazer aqui agora nosso resumo do nosso podcast. Passa aí pra gente um resumo da lesão da LCA, tratamentos, o que pode ser feito, dicas finais e até, de repente, voltar um pouco ao caso ali do que você falou do pessoal do beach tênis, a questão do ajuste, como tratar esse tipo de lesão, que é algo que deve acontecer bastante e é uma modalidade que está bem na moda aí, o pessoal está praticando bastante. Às vezes de todos os tipos, ali, com pouco treinado, muito treinado, pessoas com a qualidade física não tão desejada, e estão nesse ambiente que é bem instável, que é a areia, né? Cara, eu sempre falo, procura um fisioterapeuta ou um educador físico bom que vai te auxiliar nesse início do teu esporte, tá? Pensando lá que você começou agora e tudo mais, faz um fortalecimento muscular, tá? Por que a criança consegue andar e ficar em pé? Ela não acordou e ficou em pé. Ela precisou fazer um fortalecimento muscular. Como que a criança faz um fortalecimento muscular? Ela começa engatinhando. Ou seja, ela está identificando os espaços, está predispondo o corpo dela a uma mudança de posicionamento, porque antes ela só ficava deitada. Agora ela está mudando o posicionamento, ela está levantando o pescoço, então ela começa a fazer um fortalecimento de paravertebrais ali desde cervical e tronco. Aí ele começa a ficar sentado, ou seja, mudou os equilíbrios e controle de tronco, tá? Começou a ficar de pé com apoio, ou seja, ele vai agarrando nas coisas, porque ele já criou fortalecimento de membro superior, fica engateando. E aí ele começa a levantar, ou seja, quando ele levanta, ele ganha fortalecimento muscular. Então ele só anda porque ele tem uma preparação antes, porque ninguém pensa nisso. Ninguém pensa nisso. Então, teu filho coloca um brinquedo que ele gosta longe dele, para ele ter que buscar. Você está ajudando teu filho, você não está sendo bonzinho com ele, trazendo o brinquedo para perto.
você está atrapalhando o desenvolvimento motor dele. Tá? Então isso até a Ju pode falar com muito mais propriedade, né, sobre os estímulos sensoriais e motores ali na criança, né? Mas então se você vai praticar um esporte, que você vai dispor do teu corpo de um estímulo diferente do que você está acostumado, faz uma preparação para aquilo. Ah, mas eu gosto de jogar, não tenho tempo. Cara, arruma um tempinho para você fazer uma academia, para você fazer um treino específico para o teu esporte. Você quer evoluir, você quer melhorar a tua qualidade de vida, mas também não quer se lesionar. Vai atrapalhar teu trabalho, você vai testar uma porrada de coisa, vai se lesionar. E não é bom, você vai deixar de pegar teu filho no colo, você vai deixar de brincar com teu filho e tudo mais. Então, faça uma preparação antes, né? Se predispõe o teu corpo àquelas atividades de uma forma mais controlada e procure um fisioterapeuta que ele vai te ajudar bastante em relação a isso. Sim, sem dúvida. Sem dúvida, é fundamental. Essa parte que você falou do bebê é muito do trabalho que tem aqui do corpo para ele juntar o membro superior ao membro inferior e entender que existe essa unidade, esse fortalecimento para poder estar engatinhando, para poder estar virando, para poder estar andando e tudo mais. E assim, para a criança andar efetivamente, se não me engano, são mais, acho que por hora ela faz 6.000, alguma coisa assim, deslocamentos de quadril para até chegar. Então ela vai movimentando isso aqui mesmo apoiada, vai mexendo, vai mudando. E depois para fortalecer e conseguir efetivamente andar. Então são horas e horas e horas e horas e horas de treino para ela conseguir efetivamente dar os seus primeiros passos. Não é tão simples como parece. Não. É todo um processo ali para você realmente poder sair e andar. Não é tão fácil quanto parece, não. É isso. Tem alguma dica, alguma coisa mais que você queira passar aí para os nossos queridos ouvintes sobre LCA? Algum fechamento aí do conteúdo? Tá. A dor ela nunca pode ser ignorada, tá? Então, se você sentir uma dor, seja no joelho, seja no ombro, no braço, onde for, procure uma orientação, tá? Porque quando a gente ignora a dor, que é uma sinalização do nosso corpo para algo de errado está acontecendo, algo de errado não está certo, então procura entender o motivo daquilo lá. Ah, não fiz nenhum movimento diferente e tal. Procura um médico, vai um fisioterapeuta, faz uma ressonância, um raio-x, alguma coisa assim. O profissional vai te indicar a melhor técnica, a melhor orientação possível para o teu caso, de acordo com a anamnese, né, a avaliação que ele fizer com você. Mas não ignore as dores, tá? Ah, mas é porque eu corri ontem. Aí amanhã você vai correr e tá de novo com dor. Ah, mas é porque eu corri, é porque eu corri. Alguma coisa está de errado. Se você corre e sente dor na articulação, alguma coisa está de errado. Então a gente precisa de uma avaliação, precisa identificar o motivo dessa dor, tá? Então não ignore as suas dores. É isso aí. Sempre atento. Previna, meus queridos. Mais barato e melhor do que você tratar e ficar fora da sua atividade que você gosta, tanto do trabalho quanto da atividade física. A gente trata bastante aqui. É isso. Chegamos, então, ao fim de mais um episódio, nosso episódio número 16, sobre lesões do LCA. Espero que vocês tenham aprendido bastante coisa. Eu aprendi muito sobre esse tipo de lesão. Não conhecia tanto. Apesar de ser uma lesão comum e muito falado, mas não entendia muito a fundo sobre os aspectos. Então, exploramos como prevenir e tratar, né, principalmente essas lesões do LCA. Uma das lesões mais temidas pelos atletas, né, porque deixa parado por muitas semanas, é realmente complicado. Alan, muito obrigado, nosso brilhante Alan, por compartilhar sempre os conhecimentos conosco. Isso aí, foi um prazer, como sempre, dividir aqui com o André esse espaço. Espero que vocês tenham aprendido bastante também, com um pouquinho da gente falando. Hoje acho que a gente falou um pouquinho mais do que normalmente a gente fala, né? A gente às vezes brinca um pouco mais, mas hoje a gente trouxe bastante conteúdo, é uma coisa que eu utilizo bastante, né? Faz bastante sentido na minha prática clínica, acontece muito, então eu atendo bastante esse tipo de lesão e aí a gente consequentemente estuda bastante sobre isso. Então, gosto também de trabalhar com a prevenção de lesão, desde o tratamento, mas também a prevenção de lesão. É uma coisa que eu defendo muito, então por isso a gente pega tanto no pé, orienta tanto. Procura um fisioterapeuta se você pratica esporte, procura um fisioterapeuta para te orientar, para você evite as lesões e melhore a tua qualidade esportiva. Então, tenham essa visão, né, do fisioterapeuta, da importância do fisioterapeuta no dia a dia de vocês. Perfeito, é isso. E não esqueçam de seguir a gente no Instagram, @fisiovital.esportes.
e @AlanFaleiros, tudo com 2 L's. Se inscrevam, chegou até aqui o final, ainda não está inscrito aqui no nosso canal do YouTube, se inscreva, ative as notificações, deixe seu like, compartilhe com amigos e familiares. Ô, galera do Spotify, a mesma coisa. Sua interação é sempre muito valiosa aqui pra gente. Isso aí. E a gente também quer ouvir, né, as perguntas de vocês. Não esqueçam de deixar as perguntas aí embaixo, seja no Instagram ou então no YouTube. Mande aí as dúvidas de vocês, as perguntas, os casos de vocês. A gente expõe aqui depois, né? Claro, sempre preservando a tua identidade, né? Mas a gente expõe aqui teu caso, explica um pouquinho. Isso pode ser uma dúvida de alguém, tá? Pode ser muito esclarecedor para alguém, então é importante trazer isso para a gente aí. Também indique para os seus amiguinhos, compartilha com os seus amiguinhos aí, manda para eles, seja o fisioterapeuta, o educador físico, ou seja os indivíduos atletas aí ou não, tá? Mas mande aí para todo mundo. Vai ajudar bastante. Espalhem a palavra do Manguito Rotador, leve adiante a fisioterapia e a prevenção de lesões. Isso aí, obrigado por mais um episódio. Fiquem bem, meus queridos, mantenham-se ativos e até o próximo episódio. 1% todos os dias. 1% melhor todos os dias. E façam sempre o 80-20. Eu tenho colocado ali os 80-20, a lei de Pareto. Então, mantenha-se firme na disciplina 80% do tempo e 20% você dá aquela relaxada. É isso aí. Continue cuidando bem de vocês, dos entes queridos, né? A gente com uma qualidade boa, uma qualidade de vida boa, a gente aproveita muito mais na nossa vida e leva uma vida longínqua, como você fala, né? A longevidade. É isso aí. Os benefícios, não esqueçam dos benefícios da fisioterapia. Procurem o fisioterapeuta e nos vemos em breve. Isso. Até semana que vem. Até a próxima sexta nesse Bate-Canal, na Bate-Caverna aqui. Nesse mesmo canal, nessa mesma hora. Nessa mesma hora. Com esses mesmos cabeçudinhos. Isso aí. É nóis, isso aí. Tamo junto. Um abraço, meu povo. Valeu. Até mais. Até. Bom isso aí, demais, galera. tio. Se você perdeu ao vivo, esse vídeo vai ficar gravado, então você pode assistir de novo. Ou, né, assistir pela primeira vez ou assistir de novo. Para pegar todas as dicas e entender o que a gente trouxe. Beleza? Ó, o André acabou de mencionar você, hein? Italiano, estamos de olho em você, hein? O italiano. A gente tá de olho em você, hein? Hoje foi meu cliente. Sumido. Hoje foi meu cliente. Hoje, por isso que ele te mencionou isso no story, tá? Eu fiz um stories ali com ele lá de manhã cedo, marcamos 6h30 de jogar. Fez um treino bom, depois dei aquela surrinha nele pra ele ficar feliz, pra ir final de semana contente pra casa. Pra não esquecer quem manda. Não esquecer quem manda, ele tá achando que tá bem na fita, não. Tá apanhando um pouco. Meti um 6-3 ali tranquilo nele. Caramba! Isso aí, pessoal. Um forte abraço a todos, um bom final de semana e aproveitem. Tchau, tchau. Bom demais. Isso aí.